E aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Assim, em tudo façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Amém? Estava meditando nessa palavra, irmãos, e veio na minha mente, sabe, o quão poderoso que é a nossa oração e a nossa persistência nela. Alguns dias atrás eu estava comentando com a minha esposa lá em casa sobre uma pregação que a gente ouviu aqui há uns dias atrás, há uns tempos atrás. E essa pregação ela mexeu muito no meu coração e ela tipo assim fez e tem feito muito efeito na minha vida. E a partir dessa pregação a gente passou a fazer diferente, de orar e assim, orar e já falar com Deus que você já recebe, mesmo sem ainda ter ganhado. Mas a Jéssica, a gente tem orado muito por isso, em prol dos nossos planos, dos nossos sonhos, em prol da nossa família, em tudo que se diz respeito da nossa vida espiritual, a nossa vida familiar, a nossa vida lá fora. E a gente tem orado muito com isso, muito em prol disso. E hoje essa palavra veio em meu coração. Em questão da oração, quantas coisas a gente quer de Deus, a gente pede a Deus só que não recebe, ou às vezes demora um pouco, demora um tempo para poder receber, e muitas das vezes a gente cai no erro de não persistir mais, de não orar mais. Eu estou pedindo a Deus uma cura durante tanto tempo e ela não vem, eu não vou mais orar por isso. E talvez, irmãos, você está muito próximo daquela cura, mas pelo fato de você ter parado de orar, ela vai prolongar um pouco mais. Queria contar para os irmãos um testemunho, ele não é meu, mas faz parte é um testemunho de gente da minha família. A minha irmã, ela já é cristã há muito tempo, já muitos anos que ela é cristã, serva de Deus. E só que ela se converteu primeiro. Ela, o marido dela, o meu cunhado, vieram da igreja católica no interior. E quando eles saíram do interior e mudaram para Neves, a minha irmã começou a ir na igreja evangélica e aceitou Jesus lá. E a minha irmã, durante muitos anos, sofria pelo fato de ver o meu cunhado todos os dias nos bares, nos botecos. E meu cunhado, ele era alcoólatra. Ele era realmente escravo. Ele não era daquelas pessoas que bebiam socialmente nos fins de semana. Ele era todos os dias. Ele era muito alcoólatra. E minha irmã, ela foi orando, foi buscando de Deus, foi jejuando, foi buscando a Deus pelas madrugadas. Juntamente com a pastora da igreja, ela foram orando, foram fazendo voto com Deus. E o meu cunhado, ele sempre foi um homem muito bom.
nunca deixou faltar nada dentro de casa, nem para minha irmã, nem para os meus sobrinhos. Sempre foi um homem assim, amoroso com a minha irmã, nunca levantou a mão para ela nem nada, mas bebia. E muitas das vezes a minha irmã, ela saía para ir para a igreja e via o marido dela lá no bar, a maioria das vezes já caindo de bêbado. E minha irmã não parava de interceder, não parava de orar pela vida dele. Até que um dia a minha irmã, ela pensou, na casa dela, ela pensou em desistir. Falou assim, vou parar de orar, já tem muito tempo que eu estou orando e nada acontece. Ali uma outra irmã da igreja, no culto, sem saber de nada, chegou para ela e falou assim, irmã, Deus está mandando te falar que não é para você desistir daquilo que você está pedindo a Ele há anos, porque a sua bênção está chegando. E ela continuou, ela recebeu, alegrou o coração dela e ela continuou orando. E hoje, irmãos, já faz não sei quantos anos já que meu cunhado, ele também é convertido, e ele é diácono da igreja, onde ele congrega junto com a minha irmã. E tipo assim, é um homem abençoado demais, é uma pessoa, se vocês conhecerem pessoalmente, vocês vão ver que é uma pessoa maravilhosa. Ele é um homem assim que eu admiro, eu vejo muito Deus através da vida dele. E detalhe, irmãos, que esse meu cunhado, ele antes de aceitar Jesus, ele já era dizimista da casa do Senhor. Ele era alcoólatra, mas no dia que ele recebia, ele ia na igreja só para devolver o dízimo. Então ele já tinha esse discernimento sem nem conhecer a palavra. Ele já era dizimista. Então, irmãos, a palavra de Deus aqui em Mateus fala sobre isso. Eu não sei o que os irmãos têm pedido a Deus ultimamente, o que tem orado a Deus, aquilo que tem incomodado, que você está pedindo a Deus essa bênção. Mas eu quero deixar para os irmãos essa noite, irmãos, não desista. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus projetos, porque a bênção de Deus, ele é infinito. A bênção de Deus é infinito na vida das pessoas. Eu falo por mim. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu hoje não era nem para estar vivo. Porque foi através de muitas orações, inclusive dessa minha irmã que já era cristã há mais tempo, que eu me converti. Foi através das orações dela que eu me converti, através das orações da minha família, que já eram convertidas ao Senhor, que eu pude também receber essa graça que é ser servo de Deus. Queria deixar mais uma palavra para os irmãos. Amém. Está no livro de Tiago. Tiago capítulo 4. Tiago 4, versículo 2. Amém? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Mais uma ordenança de Deus aqui. Além de pedir Deus algo, irmãos, tenham em mente e tenham no coração de vocês
se o que vocês estão pedindo, se não é simplesmente para prazeres da carne. Conheço muitas pessoas, irmãos, que vivem, por exemplo, pediam a Deus um veículo, por exemplo. E quando Deus abençoou da pessoa ir lá comprar um carro, não davam carona para um irmão. Então, tipo assim, saibam o que vocês estão pedindo e peça a Deus para que não seja que a bênção que você está pedindo, você quer receber, que não seja uma bênção somente para você, que através dessa bênção você possa abençoar outras pessoas. Se a bênção for, sei lá, às vezes uma cura de algo, uma cura de algum parente, se esse parente não for ainda cristão, se não for ainda servo de Deus, peça a Deus para que, além da cura dessa pessoa, que eles também possam ter a cura espiritual, porque de nada adianta você ter a cura da carne se a maior da cura, que é a cura espiritual, a gente não ter. Porque a pessoa que vive no mundo sem Cristo, por mais sadio que ele seja, ele não é saudável, ele é uma pessoa doente. Ninguém, irmãos, que possa ter Cristo, que não tenha Cristo, ele não pode ser saudável. É uma pessoa doente, é uma pessoa que precisa de libertação, uma pessoa que precisa da cura de Deus. E muitas pessoas, irmãos, eu vejo muitas pessoas, assim, infelizmente, no nosso meio, no meio cristão, que são pessoas que pedem muito, mas para si próprio. São muitas pessoas, eu vejo muitas pessoas que oram o tempo todo, incansavelmente, pedindo a Deus uma bênção, mas é incapaz de pedir uma bênção para uma outra pessoa, pedir a Deus para que o seu irmão do lado, ou às vezes não precisa ser irmão em Cristo, o seu vizinho que às vezes ainda não é convertido, precisa de um emprego para poder cuidar da família, e a gente, além de não ajudar aquela pessoa com uma cesta básica ou com algo que possa aliviar o peso, o fardo que essa pessoa tem nas costas, a gente também não ora por ele, para que Deus possa abrir as portas para ele, para que Deus possa mostrar para ele que ele é Deus na vida dele também. Vou contar para vocês mais um testemunho. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, em 2014 mais ou menos, 13, 14, não me recordo bem, eu trabalhava numa empresa dentro do Ceasa, e eu era, tipo assim, novato na empresa. Eu tinha uns 8, 9 meses de empresa. E nessa empresa que eu entrei, tinha vários conferentes. E desses conferentes, cada conferente tinha sua equipe. Aí tinha o conferente que conferia as mercadorias lá fora, e tinha o conferente que nós chamávamos de barreira, que ficava na porta, e eles conferiam os produtos antes da gente sair da porta da empresa, e o outro conferente conferia antes da gente jogar no caminhão. E eu era da equipe de um homem que me perseguia muito. E esse homem gostava de me perturbar. Ele era daquele tipo de pessoas chata, aqueles assim que assim aborrece muito a pessoa. É o tipo de pessoa que escolhe, não, eu escolhi você para aborrecer e vou fazer isso até o fim da minha vida. Ele era esse tipo de pessoa. E eu já estava cansado daquilo.
Já estava cansado de tanta perseguição, que era só comigo. A nossa equipe era de umas 7, 8 pessoas mais ou menos. E ele dava sempre os piores pedidos para mim. Ele sempre exigia além de mim. E eu, ainda novato na empresa, reconhecendo ainda os produtos, reconhecendo ainda os pedidos, a forma de separar os pedidos, eu já estava cansado daquilo e decidi sair da empresa. Aí eu conversei com um dos conferentes que ficava na barreira, e esse homem, ele era cristão, e ele sempre me conversava comigo, falava da palavra de Deus para mim. E eu na época tinha pouco mais de 1 ano de convertido. Aí eu comentei com ele, falei assim: ô Fábio, eu vou sair da empresa. Mas por que você vai sair? Senão, porque eu não aguento fulano. Eu estou chegando no meu limite, e para mim não fazer assim, para mim não sair do meu controle com ele, eu vou sair. Eu vou chegar no gerente, vou agradecer ele pela oportunidade, vou agradecer a pessoa que me ajudou a entrar aqui dentro, e estou saindo fora. Aí ele virou para mim e falou assim: ô Magno, ao invés de você sair, faz um propósito com Deus, faz um voto com Deus, mas não precisa ser um voto em dinheiro. Faça jejum pela vida dessa pessoa, ore pela vida dessa pessoa e peça a Deus libertação pela vida dele. Só faça isso. Faça isso durante 2 meses. Foi o que ele falou comigo. Ore por ele, jejue pela vida dele. Eu ainda falei com ele: seu Fábio, eu vou fazer isso, mas dentro de 2 meses, se nada mudar, eu estou fora. E eu comecei a orar pela vida dele, comecei a jejuar pela vida dele. Eu comecei a buscar a Deus pela vida desse conferente. E dentre mais ou menos, irmãos, 1 mês e poucos dias, eu não me recordo, 1 mês e poucos dias, não chegou a 2, ele conseguiu um emprego em uma outra empresa, onde ele ia ganhar melhor e tal, e saiu. Ou seja, eu não precisei sair da empresa, porque ele saiu. Eu não orei a Deus para tirar ele, não orei a Deus para que ele fosse mandado embora, mas Deus tirou ele da empresa com um salário melhor. E eu fui para a equipe de outro conferente, e lá, depois disso, eu fiquei na empresa ainda 2 anos. Irmãos, a oração, ela tem muito poder, e não tem ninguém que não busque a Deus, que não peça a Deus algo que Deus não faça. Deus, ele está sempre disposto a ouvir o que a gente quer. Deus, ele sabe, irmãos, ele conhece cada pensamento, ele conhece cada vida, ele sabe o que você está precisando, ele sabe o que você deseja nesse momento. Só que Deus, ele gosta de ouvir, ele gosta que a gente converse com ele, que a gente chegue nele e expõe aquilo que está incomodando. Muitas das vezes por exemplo, às vezes um pai sabe exatamente o que o filho está passando, mas muitas das vezes o pai, ele prefere deixar que o filho, no momento exato, ele venha e converse, assim se abre com ele. Assim é o nosso Deus. Deus, ele não faz nada contra a nossa vontade.
Deus, uma vez um amigo meu me falou que Deus ele é cavalheiro demais para poder invadir o nosso espaço. E eu concordo com isso. Deus ele não faz nada sem a sua ordenança, sem você abrir as portas para que Ele faça. Se você der lugar, irmãos, Deus ele vai fazer infinitamente além daquilo que você deseja. Em 1 Samuel conta uma história de uma mulher, fala de uma mulher chamada Ana, e uma mulher que era estéril. E ela era, a Bíblia conta que ela era rival da outra esposa do seu marido, porque a outra esposa tinha filhos. E naquela época, irmãos, era muito humilhante para uma mulher não poder dar filhos ao marido. Era humilhante para as mulheres isso. E essa mulher, ela era estéril. E essa mulher, ela angustiada com essa situação, ela começou a orar a Deus. Ela começou a buscar a Deus. E Deus deu para ela um filho. Para uma mulher que era estéril, Deus abençoou. Deus ouviu as orações dela e abençoou o ventre dela que era estéril até então. Então, irmãos, a Bíblia ela é cheia de histórias, cheia de palavras de incentivo para que você possa ler, refletir e saber que as suas orações ela é ouvida a Deus. Os irmãos, muitos irmãos da minha outra igreja, eles gostavam de fazer muito oração no monte. E eu lembro que a gente ia para o monte, irmãos, e a gente orava. Eu era de uma igreja pentecostal, e a gente ia para o monte. Tinha vezes que a gente voltava do monte 1h30, 2h da manhã, e Deus ele falava muito com cada um de nós naquele monte. E eu pude vivenciar várias bênçãos dos irmãos, inclusive minha, através dessas orações. A gente fazia uma corrente de oração e cada um orava a Deus naquele momento. Depois cada um se separava, ia cada um para um lugar, ia orando a Deus, pedindo Deus uma bênção em cima daquilo que Ele planejava. E eu pude vivenciar isso, de Deus abençoar, de Deus abrir as portas para muitos irmãos. E assim, ainda hoje, Deus ele trabalha. Eu ainda creio, sabe, irmãos, na cura espiritual da minha família, que a maior parte ainda não é servo de Deus, mas eu tenho orado a Deus isso. E eu creio que no momento certo eu vou poder chegar aqui e contar essa bênção, que a minha mãe, ou que meu pai, ou que um irmão meu se converteu aos pés do Senhor, porque não existe nada que seja impossível para Deus. Se a palavra fala, né, irmãos, que Deus ele alimenta os pássaros lá fora, por que Ele não nos alimentaria? E muitas das vezes, irmãos, o alimento ele não é só alimento sólido. Existe o alimento espiritual também, no qual a gente precisa ter todos os dias e orar para aqueles que não têm. A palavra de Deus ela é muito forte. Eu gostaria de deixar, eu não li a palavra de 1 Samuel não, mas eu queria deixar para os irmãos, para que em casa vocês possam ler.
É uma história muito bonita. 1 Samuel, a partir do capítulo 1, vocês vão ler a história de Ana. O quanto que Deus abençoou aquela mulher, assim como Deus abençoou várias outras pessoas. Abraão, Deus cumpriu a promessa para ele, que ele seria pai de multidões. Deus cumpriu a promessa de várias pessoas no passado e cumpre as mesmas promessas hoje. Se andarmos, irmãos, no caminho do Senhor, orando, jejuando, buscando, irmãos, a bênção ela vai chegar na vida de cada um, no tempo determinado por Deus para cada um. Se hoje vocês têm algum sonho, alguma oração que há algum tempo vocês já não fazem mais, voltem a orar, voltem a buscar isso de Deus, porque Deus ele não esqueceu daquilo que você pedia para Ele há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. Deus não esqueceu. Então volte a sonhar, volte a orar, volte a buscar a Deus por isso. Que seja uma habilitação, que seja a porta de um emprego, que seja a casa própria, que seja um veículo, ou que seja a libertação de algum parente. Volte a sonhar, volte a buscar isso de Deus. Não desacredite agora não, irmãos, porque eu creio que Deus ele vai cumprir cada promessa na vida de cada um de vocês. E Ele não vai demorar a fazer isso, porque o tempo de Deus não é demorado, né? A gente que é ansioso. Então, irmãos, volte a orar, volte a buscar. Se vocês estão muito tempo sem jejuar, volte a jejuar em prol daquilo que você tanto ora a Deus. Volte a ter palavras de gratidão a Deus e principalmente palavras de positividade. Acredite naquilo que você está orando, acredite naquilo que você está pedindo a Deus, e quando pedir, peça com fé, peça com dedicação mesmo ao Senhor, porque eu fico imaginando, quando nós estamos desempregados, que vamos concorrer a uma vaga de emprego, nós encaramos fila enorme, nós encaramos muitas das vezes sol forte, chuva, passamos muitas das vezes até fome, porque muitas das vezes passa até do horário de almoço, mas a gente não desiste, a gente continua lá, porque a gente acredita que aquele emprego ele pode ser nosso. Então é a mesma coisa com as coisas de Deus. Não desista, pague um preço por isso que você está buscando. Eu falo por mim mesmo, eu tenho orado, estou em falta no jejum, mas em nome de Jesus eu vou estar me consertando nessa área, porque jejuar para mim é algo assim que Deus tem que trabalhar muito na minha vida, porque é difícil. Mas Deus ele abençoa e ele dá força. Então volte a fazer isso, volte a jejuar, volte a orar pelas madrugadas, volte a clamar a Deus, porque as bênçãos de Deus, ela pode até ter assim adormecido no seu coração, mas não se adormeceu no coração de Deus. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos. Foi uma palavra pequena, mas foi o que Deus falou no meu coração. Eu espero que Deus tenha me usado para falar com vocês também. Amém?
Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Louvado seja o nosso Deus.